Aleluia! Glória a Deus, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso 6º dia de projeto, de oração, de jejum, de casa em casa. E é tão bom quando nos reunimos, quando vai chegando o horário. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar conosco. Ontem os irmãos me mandaram muitos testemunhos, né, sobre o compartilhamento da palavra. Queria que você testemunhasse. Nós, amanhã domingo, temos o nosso culto, os nossos cultos acontecendo, né? E se você tem algum testemunho já para compartilhar, eu queria que você me mandasse ainda hoje. Amém? Compartilhe o seu testemunho comigo para que a gente possa celebrar com você. Muitos irmãos têm vivido grandes coisas. Eu acho que, se eu posso ponderar algumas coisas que eu tenho percebido na igreja de forma geral, é a busca das pessoas pela palavra. Como isso tem sido transbordado, na verdade, o meu coração de alegria em perceber que os irmãos, as irmãs estão estabelecendo esse hábito de se encontrar com Deus todos os dias. Outra coisa que eu tenho percebido é que a gente nunca esteve tão junto. É incrível ver, ontem em especial, os irmãos mandando foto das células e eu olhando, eu falei, nossa, que maravilhoso ver o povo junto, reunido, celebrando, tendo comunhão. Como é bom, você percebe que os vínculos vão se aprofundando. E o melhor de tudo é que não tá ficando tarde, também não é tão cedo, não fica cansativo. Tem sido de fato. Hoje é o 6º dia, mas parece que tá passando voando. Então glória a Deus pela sua vida. E eu creio que até o final desses 21 dias o Senhor vai dar para você o que você tá pedindo. Hoje, eu conversando com uma irmã, eu disse para ela, compartilhando os motivos de oração comigo, eu falei, irmã, você já aprendeu o segredo, é só você pedir. Se você pedir, o Pai dá, porque a vontade de Deus é nos abençoar. Então peça, ore com fé, porque Deus quer abençoar você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você pode dizer amém aí? Aleluia. Eu queria orar com você para a gente poder compartilhar a palavra de hoje. Feche seus olhos onde você está. Pai, fala conosco nessa hora. Queremos ouvir a sua voz. Queremos receber do Senhor vida. Queremos experimentar da tua unção. Fala conosco, Deus. Revela-nos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você sabe, nós ontem começamos a falar sobre um tema que eu julgo ser fundamental, que é o propósito eterno de Deus. Nós não queremos ser uma igreja e não queremos fazer a obra de Deus da nossa maneira. Porque muitas pessoas param, muitas obras acabam, muitas construções simplesmente deixam de existir com o passar do tempo, porque elas não são construídas de acordo com o propósito de Deus. Deus é eterno, significa que a sua vontade também é eterna. Hoje eu quero falar sobre esse mesmo assunto, mas quero te ajudar a compreender melhor, com mais profundidade, o propósito eterno de Deus. Vamos imaginar conosco. Muitas pessoas têm uma prática cristã muito correta. Então, eles caminham com Jesus, eles buscam a Deus, eles têm uma vida em santidade, eles se importam em expressar o caráter de Cristo, e isso é muito bom. Então, a sua conduta está muito correta. É aquele famoso cristão. Ele não mata, não rouba, ele não bebe, ele não fuma, ele dá bom testemunho, ele é honesto, ele lê a palavra todos os dias, ele tem encontros com Jesus diários, ele é um cristão. Mas existe uma outra um outro aspecto da vida dele que ele deixa de desfrutar
por falta de revelação, que é a vida da igreja. Muitas pessoas são bons cristãos, têm um comportamento muito correto, mas eles vivem sem a igreja. Ou pior, não apenas eles vivem sem a igreja, como às vezes eles vivem na vida da igreja sem ter consciência do quanto aquilo é fundamental, do quanto aquilo é importante. Porque se a vontade eterna de Deus é compartilhar a vida coletiva dele conosco, significa que Deus quer se dar a nós. Deus quer se revelar a nós. Mas se um cristão, ainda que um cristão genuíno, com bom testemunho, que deseja agradar a Deus, se esse cristão não vive a vida da igreja na maneira coletiva, ele não vai cumprir o propósito eterno de Deus. Isso é muito sério, porque leva muitas vezes as pessoas a ser pessoas religiosas. Sabe aquele negócio? Eu sirvo a Deus aqui na minha casa. Não existe isso. O meu relacionamento é entre eu e Deus. Não existe isso. Deus era um. Escolheu viver de forma coletiva. Criou o homem para que ele pudesse se manifestar a estes homens. Deus não morreu por você. Deus não morreu por mim. Ele morreu por nós. E quando nós estamos juntos, Ele é manifestado. Só a manifestação de Deus na terra através da igreja. Agora eu quero colocar um fundamento aqui para você. Se Jesus morreu por nós, para que Ele compartilhasse a vida dele conosco, significa que a vontade eterna de Deus só pode ser vivida quando estamos juntos. Isso já está bem entendido, amém? Mas quando nós estamos juntos, nós somos o quê? A igreja. Isso significa que o propósito eterno de Deus é a igreja. É por isso que a igreja não pode ser parada. É por isso que a perseguição não parou a igreja. É por isso que o Coliseu, os romanos. É por isso que nada pode parar a igreja. Porque a igreja faz parte do propósito eterno de Deus. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, verso 17. Eu e você juntos estamos aqui edificando a igreja. É por isso que eu sou pastor, que eu me sinto tão privilegiado, que não tem nada mais nobre, não tem nada mais grande, não tem nada mais profundo do que participar da construção da igreja. A Bíblia chama isso de casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Lembra de Jacó? Jacó teve um sonho e ele disse: esse sonho e esse lugar é Betel, é a casa de Deus, porque Deus está aqui. A casa de Deus é a igreja. Eu e você juntos trabalhamos para construir o propósito eterno de Deus na terra, para que o reino de Deus avance na terra. Isso só pode ser alcançado através da igreja. Fala assim comigo: a igreja é a casa de Deus. A igreja é o propósito eterno de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: Deus quer ter uma casa. Deus, ele não salva o homem para que o homem seja rico. Deus não salva o homem para que o homem ganhe um carro novo. Não, isso são coisas periféricas. Deus quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar casa, Ele quer te dar carro, Ele quer salvar sua família, Ele quer te dar o marido, Ele quer te dar a esposa, Ele quer fazer tudo isso por você porque Ele te ama. Mas entenda uma coisa: a salvação foi uma correção de rota. Deus salvou o homem para que o homem pudesse voltar lá no início, para que agora o homem possa fazer a vontade eterna de Deus. Deus criou o homem para que o homem convivesse com Ele e desfrutasse da vida dele.
Agora que esse homem foi salvo, redimido, esse homem, pela graça, vai poder ser útil para o propósito inicial de Deus. Deus deseja se manifestar na terra. Deus deseja se revelar a nós. Deus deseja se dar a nós. Nós, juntos, somos a igreja e trabalhamos para construir uma casa para Ele, para que Ele possa habitar, para que Ele possa se manifestar, para que o mundo saiba que o Pai o enviou. Foi essa a oração de Jesus em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. O nosso trabalho como igreja é juntos construirmos uma casa para Deus. O apóstolo Paulo, e na verdade todos os apóstolos, todas as vezes que eles iam falar sobre o propósito eterno de Deus, eles usavam uma parábola. É a parábola da construção da casa. Lá no livro de Efésios, eu quero ler com você Efésios capítulo 4. Abra a sua Bíblia, por favor. Efésios 4, versículo 11. Diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vou falar de novo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista, preste atenção, ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra e desempenho do seu serviço, para a construção do corpo de Cristo. A Bíblia está dizendo que apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, os 5 ministérios existem para o aperfeiçoamento do seu serviço. Então, os 5 ministérios existem para aperfeiçoar eu e você para o serviço. Qual é o serviço? A construção do corpo de Cristo, que é a igreja. Os 5 ministérios, eles existem, preste atenção, os 5 ministérios existem para construir o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é o propósito eterno de Deus. Infelizmente, muitas pessoas compreendem muito errado os 5 ministérios. Eles pensam assim, ó, o pastor é aquele que pastoreia a igreja. O profeta é aquela pessoa meio estranha, meio sobrenatural, meio mística. Não é essa a mentalidade das pessoas? Que ora, que profetiza. O apóstolo é aquele lá que é o bam, que dá as cartadas, é o que manda. O evangelista é o que ganha almas. O mestre é o professor, é o que ensina. E daí, na maioria das igrejas, os 5 ministérios são títulos. Mas eu vou te falar, os 5 ministérios não são títulos. Eles são funções que todo cristão precisa aprender. Todo cristão precisa aprender os 5 ministérios. Sabe por quê? Porque todo cristão foi chamado para participar da construção da casa de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para participar da edificação do propósito eterno do Senhor. Você crê que Deus te chamou para um propósito eterno, sim ou não? Você crê... responda para mim, eu vou te fazer algumas perguntas. Você crê que Deus te chamou para um propósito eterno? Você deseja que aquilo que você faz hoje não termine quando você morrer? Porque eu vou te falar, se na tua cabeça o propósito eterno é ganhar almas, no dia que Jesus voltar, nós não vamos mais ganhar almas. Se você acha que o teu propósito é cantar, meu irmão,
eu quero te decepcionar hoje. Você não nasceu pra cantar, ninguém nasceu pra cantar, ninguém nasceu pra tocar guitarra, pra tocar bateria. Não, meu ministério é o louvor. Não existe isso na Bíblia. Não existe ministério de louvor na Bíblia. Não, eu sou levita. Não existe levitas no Novo Testamento. Todos são levitas. Todos são servos. Todos. Eu falei isso esses dias. Você foi chamado para construir o corpo de Cristo. Você foi chamado para participar da edificação da casa de Deus. Tudo que você fizer fora do propósito eterno vai passar, vai acabar. Por isso que você vê tanta gente que faz muita coisa, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação que não faz nada. Por quê? Porque eles trabalham não pelo propósito eterno, eles trabalham por coisas passageiras. Pastor, mas você está dizendo que eu não tenho que cantar? Não, cante. Você está dizendo que eu não tenho que tocar bateria? Que eu não tenho que tocar guitarra? Não, toque bateria, toque guitarra. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que ganhar almas? Ganhe almas. Mas entenda, isso tudo não é o propósito eterno. O propósito eterno é construir a casa de Deus, edificar o corpo de Cristo. É preparar um lugar para que Deus possa se revelar. Pensa assim comigo. Eu vou te dar um outro exemplo. Existem coisas numa casa que você pode fazer se quiser. Por exemplo, se você quiser ter uma sala e uma cozinha conjugada, tá tudo bem. Se você quiser colocar um quadro na parede, tá tudo bem. Se você quiser ter ou não ter uma mesa na sua cozinha, tá tudo bem. É verdade ou não? Se você quiser limpar a sua casa todos os dias ou limpar a sua casa uma vez na semana, tá tudo bem. E se você não quiser limpar a sua casa e isso não tiver problema nenhum para você e para sua família, tá tudo bem. Mas vamos e venhamos. Você vai ter que limpar essa casa. Demore muito tempo ou faça isso todos os dias. Tem que limpar. Você vai ter que lavar roupa. Uma vez por semana ou todo dia. Você vai ter que limpar o banheiro. E detalhe, essa casa tem que ter um banheiro. Tem que ter um vaso e tem que ter um chuveiro. Certo ou não? Essa casa tem que ter uma cama. E de tempos em tempos, você tem que tirar o lixo dessa casa. Onde vai ficar a televisão é irrelevante. Se vai ter ou não vai ter televisão é irrelevante. Concorda comigo? Mas você vai ter que tirar o lixo. Pastor, que exemplo estranho é esse? Vou te explicar. Se você vai cantar, dançar, tocar, se você vai limpar, se você vai fazer qualquer coisa para Deus, tudo bem. Não há problema nenhum você fazer. Mas existe algo que você tem que fazer, que é prioridade de todos. Trabalhar pela edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a casa de Deus, que é o propósito eterno do Senhor. Todo cristão precisa participar disso. Todo cristão precisa trabalhar pela edificação da casa de Deus. Se você não participa da edificação da casa de Deus, você está fora do propósito eterno de Deus. Eu sou um bom crente, mas eu não estou envolvido com a construção da casa. Você está fora da vontade do Senhor. E tudo que você faz vai passar. E você sempre vai ter aquela sensação dentro de você que eu faço muito e a impressão é que eu não faço nada. Na hora que você começar a se envolver com a construção da casa, a vida vai fluir do teu coração. A unção vai fluir do teu coração. E sabe os 5 ministérios?
pastor, mestre, apóstolo, evangelista e profeta. Esses 5 ministérios não são títulos que a gente dá para os homens, não é uma carteirinha. Ser pastor não é carteirinha. Os 5 ministérios são funções, matérias que todo cristão tem que aprender. Pensa assim comigo. Todo mundo foi chamado para construir a casa de Deus. Amém? Agora que todo mundo foi chamado para construir a casa de Deus, nós precisamos trabalhar pela construção da casa de Deus. Mas como que vai ser essa construção? Como que vai ser a construção? Responda. Pergunta para quem está do teu lado. Como que a gente vai construir a casa de Deus? Dá para construir de forma aleatória? Não. A construção ela precisa passar por processos, por momentos. E todo mundo vai participar. Amém? Aí que entra os 5 ministérios. Você como filho, você como filha de Deus, precisa aprender o que faz cada um dos 5 ministérios. E você precisa ser treinado nos 5 ministérios. Porque à medida que você é treinado, como diz Efésios aqui, capítulo 4, que nós lemos, no versículo 11 e 12, quando você é treinado nos 5 ministérios, você será capaz de participar da construção da casa de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar na segunda-feira, não amanhã. Amanhã é dia de culto. Hoje a gente vai terminar por aqui. Amém? Segunda a gente vai falar sobre a importância e como fluir, como aprender a fluir nos 5 ministérios para edificar a casa de Deus. Amém? Passei uns minutinhos hoje, mas foi por um bom motivo. Que o Senhor abençoe você poderosamente, que Ele derrame vida na sua vida. Eu queria que os líderes orassem. Em um dos momentos em especial, eu queria que você orasse para que Deus nos dê revelação desse assunto tão importante que a gente começou a falar ontem e concluímos hoje. Porque eu creio que se um cristão entende isso, a maneira como ele se envolve com a igreja é transformada. Amém? Se você tiver perguntas, mande para mim e eu vou ter muita alegria de te responder. E hoje eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram, mande sua pergunta lá, para que a sua resposta possa ser lida e compartilhada com mais pessoas. Deus abençoe. Tchau, tchau.